Olá, meu nome é Larry, dos canais Na Verdade com Larry. E esse é mais um Pensando Oculto Novos Temas, experiência de quase morte, EQM, um depoimento, entrevista com a Sig. Boa noite, Sig, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, vocês? Boa noite, Arnaldo, tudo bem? Tudo bem, Léo? Ótimo, tudo bem. Arnaldo, por favor, pode introduzir aí, conversar com a Sig para a gente começar. Sig, tudo bem com você? Tudo certinho. Seja bem-vinda novamente ao nosso quadro. Obrigada. Que eu espero que continue fazendo sucesso, continue tendo mais acessos, tá? Obrigada. E, por favor, fique à vontade para fazer o seu relato. Sim, então, vamos começar. Então, foi o seguinte, em 2019, né, tudo começou em janeiro, né? Em janeiro, eu tive um sonho, né, foi um sonho bem lúcido, né, como eu sempre tenho, né? Desde pequenininha eu tenho mediunidade, eu tenho alguns sonhos que acontecem, né? E eu sonhei com um acidente de moto, né? E nesse acidente eu vi 4 pessoas de branco, né? Que eram 4 médicos cuidando da vítima. Eu não vi quem era a vítima, né? E eu não vi a moto da vítima, mas eu sabia que a vítima tinha sofrido um acidente de moto e tinha batido num veículo grande. Só que eu não sabia se era um ônibus ou um caminhão, porque eu tinha ouvido as pessoas falarem, né, que a vítima tinha batido a moto no veículo grande, né? Mas eu não vi o veículo grande, eu não vi a vítima, eu não vi a moto. Eu só vi as pessoas de branco falando: a pessoa tá muito mal, tá muito machucada, ela pode não sobreviver. Aí, quando eu acordei, né, eu acordei muito assustada, porque um casal de amigos iriam viajar. E aí eu fiquei muito preocupada, com medo de ser com eles esse acidente, né? Porque quando eu tenho esses sonhos, né, que são sonhos assim, que eu sinto o cheiro, eu sinto a temperatura, eu sinto que eu estava no lugar, eu sei que são sonhos que é algo que vai acontecer. E como eu não vi a vítima, não vi a moto, e eu sabia que eles iriam viajar, pensei, vai que é com eles. Aí eu contei para minha mãe, né, quando eu acordei, contei para o meu marido, que na época era meu namorado, né, contei para uma amiga, que é minha melhor amiga, e contei para esse casal de amigos. Falei para eles, ó, toma cuidado, porque eu vi um acidente de moto, né, e eu não sei se era na estrada, se não era, mas eu sei que era com um veículo grande, né, que essa moto tinha batido. E eu sei que foi grave, que a vítima teve um problema sério. Então, assim, toma cuidado. Isso foi em janeiro de 2019, né? Aí passou, né? A minha mãe, ela tinha amizade com uma pessoa muito querida, que era de um centro espírita aqui da minha cidade, né? E aí essa pessoa falou para minha mãe, falou, ó, Rita, fala para sua filha me procurar lá no centro, que eu vou fazer um tratamento nela, né? Vou conversar com ela para ajudar, porque assim, foi uma época que eu tive esse sonho, mas além desse sonho, eu tive muita paralisia do sono, né? E eu estava sendo muito atormentada. Eu sentia muita coisa assim no meu quarto, né? E eu estava sentindo até, eu estava me sentindo obsediada até, né? Então eu procurei, né, essa pessoa, que era uma pessoa maravilhosa, ele me ajudou muito. Eu fui 8 domingos lá, né, no centro espírita. Ele fez um tratamento comigo, né?
E aí, quando ele fez o último tratamento, foi muito incrível, porque nesse último dia, eu senti que no lugar que eu estava sentada, ninguém quis sentar do meu lado direito e ninguém quis sentar do meu lado esquerdo. E estava cheio de gente na sala fazendo o mesmo tratamento que eu. Aí ele falou pro pessoal, né, que ele ia dar o passe e que era para todo mundo mentalizar coisas positivas, fazer oração. E assim, eu senti que tinha uma companhia muito positiva do meu lado. E aí eu senti, depois que eu terminei a oração, eu senti uma mão puxando o meu rosto, encostando a minha cabeça, como se fosse na barriga, no estômago da pessoa. Como se fosse um abraço. E eu senti que aquele abraço era da minha avó. Que a minha avó, quando ela era viva, ela frequentava muito aquele centro, né? E aí eu comecei a chorar, 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 chorei muito. Saí da sala a hora que terminou. E eu falei para ele, falei, Neto, eu acho que a minha avó estava aqui. Ele falou assim para mim, a sua avó sempre vinha aqui. Aí, né, eu vi a reunião, né, terminei de ver a reunião, que foi depois do tratamento, e assim, eu chorei muito naquele dia, né? E uns meses depois, o que aconteceu? Esse acidente aconteceu comigo, né? No dia 6 de maio de 2019, o acidente aconteceu comigo. Eu tinha acabado de casar, né? Tinha acabado de me mudar para minha casa, estava indo trabalhar, né? Era quase 9 horas da manhã, estava indo de moto trabalhar. Na ida para o meu serviço, o que aconteceu? Eu bati de frente com um ônibus. E aí, quando eu bati de frente com o ônibus, eu entrei em coma na hora. Exatamente na hora. E aí, o que aconteceu? Essa experiência de quase morte. Né? Eu me vi num lugar lindo, maravilhoso. Tinha um gramado perfeito, verdinho. Tinha uma luz muito brilhante lá na frente, uma luz muito linda. E assim, dos dois lados tinham árvores lindas. E aí eu fui andando, fui andando, fui andando. E lá na frente também tinha como se fosse um casarão branco. E tinha essas portas, tipo portas de loja que abre para cima. E essa porta estava aberta. E eu escutei uma voz. E essa voz me dizia assim: Guindinha, Guindinha, entra aqui, meu amor, entra aqui. E algumas pessoas da minha família me chamavam de Guindinha quando eu era pequena, né? E tem pessoas que ainda me chamam, né? Assim. Era o Aí, seu apelido de infância? Desculpa estar tentando isso, meu a gente apelido. dando os detalhinhos, como eu já falei, se me Sim, perdoem você, Arnaldo, você se. É já seu apelido de infância, Dindinha, é isso? Tá. é, meu apelido de infância, Guindinha. Se você não se importar, só para ajudar, porque eu tenho a honra de ter participado indiretamente, porque o seu namorado, depois marido, me comentou as coisas. Você estava num dia de trabalho normal, não foi isso? Isso. Estava indo de moto de um lugar para outro, alguma coisa assim, né? Tava indo trabalhar da minha casa, indo Ah, trabalhar entendi. Foi a caminho do trabalho que aconteceu isso, o acidente. a caminho do trabalho. Tá. Aí,
né, eu escutei essa voz me chamando, né, Guindinha, Guindinha, entra aqui, meu amor, entra aqui. E eu entrei nesse lugar. Era um lugar todo branco, né, que tinha o gramado lindo, as árvores lindas, o céu muito, muito azul, né, não tinha nuvens no céu, tinha uma luz brilhando muito forte lá no fundo. E a hora que eu entrei nesse lugar, né, nesse casarão, a minha avó estava lá dentro. E aí, a minha avó falou para mim, falou assim, Guindinha, a hora que você abrir os seus olhos, fala para sua mãe que você vai sobreviver, porque a sua mãe tá muito nervosa. A sua mãe tá chorando, tá nervosa, tá muito preocupada. Então fala para ela que você vai sobreviver e aqui a vovó tá cuidando de você. Mas eu não estou sozinha. Aqui a vovó tá com Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida. E eles também estão cuidando de você junto comigo. Aí, do lado direito, eu escutei outra voz. Vem aqui, meu amor, vem aqui que eu também tô aqui. Eu fui do lado direito e eu encontrei a minha bisavó. Que é a minha bisavó, que quando ela era viva, né, ela lia cartas, ela benzia, ela também fazia magias, né? Então, assim, quando eu nasci, ela disse que eu seria a única da família que iria herdar o dom dela, né? Então, eu tive interesse, né, em fazer magias, em trabalhar com cartas por causa dela, né? E aí ela disse para mim: eu também estou aqui e eu também vou fazer de tudo para cuidar de você. Você vai ficar bem, você vai melhorar. Aí eu escutei do lado esquerdo outra voz, uma voz linda, maravilhosa. E essa voz me chamava de Sig. Sig, vem aqui também, vem aqui que eu também tô aqui. Eu fui do meu lado esquerdo, só que a hora que eu cheguei do meu lado esquerdo, né, em cima de uma mesa tinha uma gata preta, linda, enorme, bem grandona, e ela brilhava, ela tinha uma voz maravilhosa, e ela falou para mim: Sig, eu também vou fazer de tudo para te salvar, porque você já salvou vários filhos meus. Você ama meus filhos e os meus filhos precisam muito de você. Então, eu também vou te salvar, porque você também vai salvar muitos filhos meus ainda. Então, eu vou fazer de tudo para te ajudar. E essa gata linda, maravilhosa, é a deusa Basti, que eu tenho ela no meu altar, né? É a deusa protetora da mulher e dos felinos, né? É a deusa que eu cultuo, que eu amo. Amo, eu falo que é a minha deusa mãe, né? Eu sempre pedi muito ajuda dela, tanto para mim quanto quando eu resgatava gatos, né? Antes do acidente, eu resgatei muitos gatos, né? Quando eu precisei de ajuda para os meus gatinhos, eu sempre pedi ajuda dela, né? Então, assim, foi também, eu tenho certeza, uma ajuda linda que eu recebi da minha avó, da minha bisavó, da deusa Basti, e com certeza, Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida. E aí, né, eu nunca tinha ouvido falar em experiência quase morte. Nunca tinha ouvido falar. Só que, quando eu estava no hospital, né, quando eu sofri acidente, eu fiquei
se eu não me engano, 13 ou 14 dias na UTI, né? E os outros dias, 14 ou 15 dias no quarto normal, né? Eu não lembro de nada, 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 porque eu tava tomando medicação muito forte, né? Eu tava tomando morfina na veia, porque eu tinha muita dor, né? Era medicação muito forte. Então, assim, eu não lembro de nada, nada. Para mim, né? Eu sei que eu sofri acidente, eu sei que eu fiquei internado porque me contaram, mas eu não lembro de nada do hospital. E a minha sogra e a minha mãe disseram que quando elas perguntavam para mim se estava tudo bem comigo, se eu estava com muita dor, diz que eu falava assim: não, tá tudo bem comigo, eu não tô com muita dor, porque aqui comigo tá Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida e eles estão cuidando de mim. Só que assim, quem me conhece sabe que eu jamais falaria isso. Eu jamais falaria, porque assim, antes do acidente, eu não era uma pessoa que acreditava em Jesus Cristo, em Nossa Senhora Aparecida. Eu não acreditava. E eu jamais falaria isso. Só que assim, hoje, se me perguntarem, Sig, você acredita em Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida? Eu acredito. Eu acredito e eu sei que hoje eu tô viva porque eles me ajudaram. Eles me permitiram. Então, assim, eu estar viva hoje foi um milagre. Então, Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, a minha avó, minha bisavó e Basti me ajudaram demais. Eu tenho certeza absoluta disso, né? E assim, depois, conforme eu fui contando para algumas pessoas sobre isso e sobre o que eu falei no hospital, algumas pessoas falaram para mim: se você já ouviu falar em experiência quase morte, né? Você já estudou sobre? Falei: não, nunca ouvi falar. Aí depois que muita gente me falou, que eu comecei a estudar e a procurar. E aí que eu vi que o que aconteceu comigo foi uma experiência quase morte. Eu não sabia que existia. E aí eu até vi o depoimento de algumas pessoas, eu pensei, gente, como pode, né? Ser tão igual, porque o depoimento de muitas pessoas é muito igual ao meu depoimento, né? Então, é assim, eu fiquei totalmente impressionada com tudo isso. Então, assim, é isso. Pois é, seria muito interessante, muito tocante a sua história. E se você tiver em condições de responder, seria possível te fazer algumas perguntas? Pode sim. Então, nós temos aqui uma relação de perguntas. Você sente que esteve do outro lado? Eu tenho certeza que eu tive. Sim, sim. Há muitos relatos onde as pessoas afirmam, né, categoricamente que estiveram. Sim. Certo. Até me arrepio. Você falou em Jesus Cristo e Nossa Senhora, né? Você sentiu a presença de Deus? Muito. Senti muito. Certo. Algo mudou em você depois dessa experiência de quase morte? Totalmente. Hoje eu sou outra pessoa. Eu sou Certo. totalmente diferente, porque hoje eu acredito em coisas que eu não acreditava antes, né? E eu tenho essa fé em Deus, né? Essa fé em Jesus, em Nossa Senhora Aparecida, que eu não tinha antes, né? Certo. Então, assim, muita coisa em mim mudou. Muita, muita coisa mudou. Foi uma experiência transformadora. Foi. Com certeza. Sim. Agora são algumas perguntas um pouco mais profundas. Uhum. Na experiência de quase morte, a pessoa se percebe em um sonho comum ou existe uma percepção completa do ambiente, como em uma projeção astral,
tendo um campo de visão de 360 graus, a possibilidade de tocar objetos, entidades e pessoas, etc. É assim, uma coisa muito real. É como se você realmente estivesse do outro lado. E como se você estivesse realmente vivendo aquilo. Como se você realmente pudesse tocar. É muito real. Então, é assim, você está realmente vivendo aquilo, né? Então, eu sinto que eu realmente estive do outro lado. Então, assim, foi uma presença muito marcante para mim. Então, eu senti que eu tive muito perto da minha avó, muito perto da minha bisa, da deusa Basti, muito perto até de Jesus, de Nossa Senhora de Deus. Eu tive muito perto. Então, foi uma coisa assim maravilhosa. Certo. No caso de entrar em contato com pessoas próximas, conhecidos ou parentes já falecidos, existiria então uma sugestão de que as mesmas não reencarnaram, ou seja, ainda permanecem no plano espiritual? Sim, com certeza. Elas ainda não reencarnaram, estão lá ainda. Certo. E caso você tivesse medo da morte antes disso, essa experiência serviu para eliminar esse medo? Totalmente, porque eu tinha muito medo da morte. Eu tinha muito, muito medo. Uhum. E assim, agora eu não tenho medo da morte. Porque agora é como se eu já soubesse mais ou menos, né, como vai ser a passagem, né? Eu sei que quando eu fizer a passagem, eu vou ser recebida, né? Então, assim, eu não vou estar perdida, né? Alguém vai me receber, né? Eu não vou estar sozinha. Então, assim, vai ser uma coisa tranquila, né? Porque, assim, se eu tive essa experiência de quase morte, né? Se me ajudaram, né, a melhorar, né? Se eu tive a oportunidade desse milagre de ficar viva, né? Com certeza, quando eu partir, eu também vou ser muito bem recebida, né? Então, assim, eu não tenho medo, até com relação à minha mediunidade, né? Com relação, assim, às coisas que eu vejo, né? Melhorou muito, porque quando eu vejo, assim, e eu não sei o que que é, eu fico mais tranquila. Porque eu Certo. sei que é alguma coisa que tá precisando de ajuda, às vezes eu sei que eu não consigo ajudar, mas, assim, eu sei que não pode me fazer mal. Então, assim, muita coisa melhorou para mim, com relação ao lado espiritual. Certo. É como se você tivesse tido um treinamento preliminar. Sim. Certo. Então, por hora da minha parte, já fiz as perguntas. Larry, você teria alguma questão? Tenho pelo menos uma ou duas, talvez. Não, acho que uma só. A minha dúvida é a seguinte: eu conheço você já há algum tempo, antes, inclusive, do acidente, tá? E eu queria entender uma coisa: como é que fica no corpo de ideia seu, sendo que você já foi entrevistada com a gente, em relação ao baralho cigano, em relação às magias e tudo mais? Como é que fica? Como é que fica na sua cabeça a questão de tenho Jesus Cristo, eu tenho a Virgem Maria, eu tenho uma deusa, eu tenho um Deus, eu tenho. Como é que fica as entidades em geral? Como é que você trabalha isso aí? Porque você sabe que muitas vezes isso aí dá ou uma contradição, enfim, ou às vezes até discussões. Você sabe disso tão bem quanto eu, até porque você trabalha com esses diversos, vou chamar de panteões, né? Sim, E sim. aí eu quero entender como é que isso está trabalhando na sua cabeça agora, nesse momento pós-EQM. Sim. Até muitas pessoas já me perguntaram, né? Tá. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, ah, mas é, como que você vê isso, né? Porque eu tenho trabalhado muito com proteção com São Miguel Arcanjo,
que tem me ajudado muito. E algumas pessoas falam, mas como? Porque São Miguel Arcanjo vem muito do catolicismo, né? Teve muito isso da queima às bruxas, né? Da perseguição, né? Da Inquisição. Então, assim, como você lida com isso? Eu lido de certa forma. O ser humano que fez tudo isso, né? Porque, para mim, Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, jamais permitiria, né, tal comportamento de queimar vivo, de torturar, de massacrar, jamais permitiria. Jesus Cristo nunca, nunca, nunca julgou ninguém por ser prostituta, por ser homossexual, por fazer bruxaria, por nada. Jesus Cristo nunca julgou ninguém, nunca. Jesus Cristo foi alguém que deu o maior amor para todo mundo, né? Então, assim, não tem porquê, né, ter, assim, qualquer tipo de medo ou insegurança, né, com relação à magia, a cartas, por Jesus Cristo tá muito ligado ao catolicismo, por exemplo, né? Você está separando, desculpa, só para mim fazer uma pergunta dentro do ponto que você está. Perdão, está te parando só para te perguntar uma coisa importante. Então, você está separando a figura do Cristo do cristianismo e do catolicismo, de certa forma. Sim. Ou não é isso? Sim, porque assim, o que dizem de Jesus Cristo, para mim, não é o que Jesus Cristo é para mim. O meu Jesus Cristo não tem preconceito. O meu Cristo não permitiria, né, aquela queima às bruxas, aquele massacre, né? Então, assim, o Jesus Cristo que eu acredito, né, não teria problemas nenhum, né? Uma pessoa ser cartomante, fazer magias para ajudar alguém, né? Ler as cartas para tirar uma dúvida de uma pessoa para ajudar, né? Não teria problemas nenhum. Se a pessoa é homossexual, né? Não teria problemas nenhum. Se a pessoa trabalha com, sei lá, num bordel, por exemplo, né? Então, assim, Jesus Cristo não tem preconceito nenhum. O que eu penso de Jesus Cristo é que ele só não permitiria que fizesse o mal, né? Por quê? Ele é só o bem, né? Então, assim, eu acho que não tem porquê, né? Ai, não pode tal coisa, porque, ai, Jesus Cristo não tem nada a ver, sabe? Porque para mim, Jesus é só amor, é só tranquilidade, é só paz. Então, assim, eu lido tranquilamente, sabe? Com essa questão de magia, de baralho cigano, até porque a minha bisavó mesmo, né? Ela adorava Jesus Cristo e ela também fazia magia, também trabalhava com baralho, né? Ela benzia. Só que assim, eu nunca conversei com ela. Eu não sei como que ela pensava, né? Porque até eu era muito novinha, então assim, eu não sei da parte dela como era. Na verdade, um pedaço desse seu passado em relação ao baralho cigano e a mediunidade, você já tinha conversado com a gente no nosso Pensando Oculto anterior com você, lembra? Uhum. Eu preciso te perguntar assim uma coisa. Então, eu preciso só definir umas coisas com você. Você disse que foi num centro espírita, certo? E que a sua avó de vez em quando ia lá, certo? Sim. A minha questão aí eu vou fazer uma pergunta de caráter, não é ideológico, na verdade, mas é uma pergunta de caráter, assim, para a gente tentar definir as coisas na sua imaginação, desculpa, no seu raciocínio do mundo espiritual, ok? Na verdade, eu estou tentando alugar um pedacinho da tua cabeça para tentar descobrir o que tem aí em relação à questão espiritual, sendo que você é a pessoa aqui
que passou pelo EQM, tá? O que eu quero te perguntar, por exemplo, no Centro Espírita e entrar em contato com você, certo? Você acredita que ela poderia eventualmente canalizar num outro lugar? Que não o Centro Espírita necessariamente? O que eu quero chegar com isso? Sei lá, você tem uma amiga sua, tem alguém que você conhece, que tem uma mediunidade muito forte, mas que não é necessariamente kardecista, entendeu? Até, por exemplo, uma bruxa uma bruxa poderosa como você e por aí vai. Alguém que, por exemplo, trabalhe com, eu esqueci o nome em inglês, com bola de cristal, por exemplo, para estar vendo imagens. Essa que é a minha dúvida. Eu queria entender se essa questão era específica do kardecismo aqui no Brasil, até porque você tem um espiritualismo e uma espécie de espiritismo americano que é diferente do kardecista aqui, inclusive europeu, tá? Então, por causa disso, eu queria ter o seu retorno em relação a isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, de certa forma, você está dando a entender para mim, e se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, que na sua concepção pós-EQM, até um pouco antes, na minha opinião, né, existem panteões que convivem em harmonia. Então, tem lugar para Jesus Cristo, tem lugar para Krishna, tem lugar para Parvati, tem lugar... você falou uma deusa egípcia, Basti. Tem lugar para Basti, enfim. Tem lugar para Diana e por aí vai. É isso que eu estou tentando entender. E eu preciso entender isso aí também. E eu quero agora, é óbvio, que você discorra para a gente, por favor. Tá? A primeira pergunta foi sobre a minha avó, né? Foi. Seria capaz? Eu acredito que sim. Eu acredito que seria capaz, sim. Seria uma questão, assim, dela precisar, né, se aproximar. Te mandar uma mensagem, por exemplo, ela poderia usar uma outra pessoa que serviria como canalizador. Com certeza. Os americanos, às vezes, falam muito nisso, né? Em alguém que serve de canalizador de coisas do outro lado. Então, quer dizer, você acredita que essa versão mais radical, aliás, radical não vou dizer radical, que até estou sendo muito bonzinho, essa versão mais fanática ou mais extremada de determinados grupos neo-evangélicos que alegam que, tipo, todo mundo vai para o inferno, menos a gente aqui da nossa igreja. Você acha que isso aí, na verdade, é um auto-engano e um engano? Sim. Tá. Entendi. Eu queria uma outra pergunta em relação a isso. Se eu entendi direito o seu relato do EQM, você em algum momento percebeu alguma entidade que não fosse Jesus e a Virgem Maria? Não. Não. Assim, aquela luz forte, Tá. eu fosse Deus. Aquela luz forte. Aquela luz forte você entendeu como se fosse Deus. Eu entendi. Um Deus, vamos dizer assim, essa luz forte, meio que um Deus indiferenciado, que não era necessariamente Jesus Cristo, nem a Virgem Maria, necessariamente, é isso? Sim. Tá. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, você está falando que trabalha de vez em quando nas suas magias com o Arcanjo Miguel? Isso. Tá. E você não sente de momento nenhum, por exemplo, você tem um cliente ou uma cliente, tá? Você vai fazer mais uma magia para a pessoa. Você não tem problema nenhum em misturar egrégoras assim, misturar panteões em relação à magia que você está fazendo. Aí depende muito do tipo de magia que a pessoa... Aí tem a magia que eu uso, né? E tem o tipo de magia daí que eu não uso, né? Eu não misturo daí, né?
Vai depender muito do tipo de magia, né? Se eu for usar, por exemplo, a magia Voodoo, né? Aí na magia Voodoo, eu uso São Miguel Arcanjo. Ah, você usa São Miguel Arcanjo? Na magia Voodoo eu uso. Ah, é porque, na verdade, o Voodoo ele é meio um sincretismo de fato com elementos católicos e elementos africanos. Não tem um pouco a ver, né? É isso, né? O Voodoo você pode usar, né? Tanto católico quanto africano. Ah. Se você quiser usar algum Exu, né? Pode usar algum deus, você pode usar o que você quiser. Quer dizer que, na verdade, você se sente com liberdade dentro da sua arte, da bruxaria, da magia, em usar para uma mesma pessoa diversos, de certa forma, diversos panteões, então. Sim, no Voodoo você tem essa abertura, né? Ah. Agora, por exemplo, na magia natural, né? Na bruxaria. Certo. Aí não. Na bruxaria eu uso deuses, eu uso a força da lua, né? Eu uso a força dos elementos, aí eu não misturo, né? Tá, entendi. Mas, na verdade, do ponto de vista geral do teu trabalho, para você, eles estão, por exemplo, você usar a Virgem Maria para uma coisa e uma deusa ou um deus para outra coisa na mesma pessoa, não tem problema. Não tem problema. Tá, eu queria, esse final eu precisaria resgatar. Uhum. Agora, uma última pergunta. Ai, da pessoa, assim, se a pessoa quiser, falar. Tudo bem. Se a pessoa o quê? Se a pessoa quiser, tudo bem. Né? Se a pessoa aceitar, tudo bem. Se a pessoa aceitar, você até entendi. Tá. Você explica para a pessoa, vou trabalhar com tal panteão, com outro, enfim, com a Virgem Maria ou outra deusa. Se a pessoa falar, não, pode fazer, não tem nada, ok. Ou seja, porque ajuda, obviamente, a pessoa a aceitar esse, como é que se fala? Ajuda a pessoa, na realidade, a aceitar a maneira como você está encarando as magias e bruxarias que você vai fazer para ela. Sim. Tá, entendi. Eu tenho mais, tem essa questão que é interessante e, assim, eu queria que você detalhasse melhor que tipo de questão sensorial te deu no EQM, que você falou uns minutos atrás para o nosso simbolista, para o Arnaldo Lucchesi, que você não tem mais medo da morte. Eu queria um pouco mais de detalhe nisso. Queria que você ajudasse os seguidores dos canais da Verdade com o Larry a entender melhor isso, porque isso é uma coisa que pode ser muito importante para uma ou outra pessoa que assista o canal, que esteja com alguma pessoa conhecida num momento meio ruim, e por aí vai. Você pode descrever melhor isso? Sim. Por favor. É porque, assim, antes, né, eu não sabia exatamente, né, o que acontecia. Né? Eu não sabia se, quando a gente ia embora, né, se acabava, ou se a gente ficava perdido, né? Se a gente ficava vendo tudo acontecer e ficava sofrendo, né? Só que assim, agora, né, eu sinto que se você faz, né, tudo corretamente aqui, né? Porque assim, também tem aquilo que você tem que ser correto, né? Você não pode ser uma pessoa que prejudica as outras pessoas, né? Você tem que ser uma pessoa boa, né? Tanto para você quanto para o próximo, né? Então, assim, se você é uma pessoa boa, né? Tanto para você quanto para o próximo, né? Você vai ser acolhido por uma espiritualidade positiva que vai dizer para você o que está acontecendo, né? Para onde você vai, né? Ok, entendi. Então você entende, então, de certa forma, eu não sei se eu estou enganado nisso, me perdoa, me corrija se eu estiver enganado, mas parece que na própria Wicca, na própria Wicca, você tem, não fazendo mal, você pode fazer, você tem liberdade para diversas questões, né? Dentro da prática mágica da Wicca,
não fazendo mal, você pode, eu não lembro a frase exata, tem uma frase que talvez você me ajude a lembrar aí, que fala alguma coisa nesse sentido, né? Na bruxaria, assim, o que você faz pro próximo, né? Tanto de bem ou de mal, volta 3 vezes para você. Tá. Né? Entendi. Bom, Arnaldo, mais alguma questão? Não, por enquanto, Eu tudo acho bem. que está tudo ok. Sigui, muito obrigado. Eu sei que é um momento, esse Pensando no Oculto foi um pouco, tem uma nota mais complicada, emocional, porque foi um momento grave na sua vida. Eu participei indiretamente, né? Mas eu sabia, eu estava alerta, né? Muito obrigado a você, Sigui, muito obrigado a você, Arnaldo. Peço agora aos nossos seguidores que divulguem o nosso vídeo e acompanhem. Vamos mais para frente, vamos tentar fazer os outros, convidando a seguir para novos assuntos. Uma boa noite a vocês e muito obrigado. Boa noite. Boa noite.